Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo à nossa última programação da noite do ano de 2021. Não propriamente hoje uma escola dominical, uma mensagem aí de despedida. Nós vamos entrar em recesso no mês de janeiro, não haverá escola bíblica às 18 horas. E eu quero lembrar a você que, inclusive, já retornamos à nossa escola bíblica dominical presencial. Não deixe de vir, não deixe de participar. Mas eu quero, junto com você, orar em adoração ao nome do nosso Senhor, adorando o nome daquele que é único, digno de louvor, honra e glória. Senhor querido, nesse último momento dominical, à noite, em que nós nos reunimos, ainda que distanciados, ainda que online, nós te adoramos e nós te exaltamos. Nós te glorificamos porque o Senhor é o nosso Deus. E esse ano de 2021, assim como 2020, foi um ano de dificuldades, foi um ano de desafios, foi um ano de intensas lutas, mas o Senhor, com tua poderosa mão, nos permitiu chegar até aqui. E assim, nós temos o nosso coração cheio de gratidão, cheio de louvor, e te damos toda a honra, toda a glória. Senhor querido, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Louvai a Deus, louvemos ao Senhor com o coral de nossa igreja, o coral Simonton. Louvai a Deus, louvai a Deus, vós nações de toda a terra, povos louvai-o, povos louvai-o, povos de toda a terra louvai-o. Louvai a Deus, louvai a Deus, vós nações de toda a terra, louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus. Deus outorga suas bênçãos eternamente a nós, seus filhos. Glória a Deus, o Pai, o Salvador, e ao Consolador. Louvai a Deus, louvai a Deus, vós nações de toda a terra, povos louvai-o, povos louvai-o, povos de toda a terra louvai-o. Louvai a Deus, louvai a Deus, vós nações de toda a terra, louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus. Nessa última mensagem dominical de 2021, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16. Epístola de Paulo a Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. E assim nos diz a Sagrada Escritura, por intermédio do apóstolo Paulo, na sua Epístola aos Filipenses, no capítulo 3, do verso 12 ao verso 16, não que eu tenha já recebido
ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu não sei se você conhece, querido, a famosa fábula de Esopo da lebre e da tartaruga. A lebre vivia a se gabar de que era a mais veloz de todos os animais, até que um dia ela encontrou com a tartaruga. Eu tenho certeza de que se nós apostarmos uma corrida, eu serei vencedora, desafiou a tartaruga. E a lebre caiu na gargalhada. Uma corrida, eu e você, essa é boa. E a tartaruga, você está com medo de perder? E aí a lebre respondeu ao desafio: é mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você, tartaruga. No dia seguinte, a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova. E pastor dá o sinal da largada para a lebre, disparar na frente a toda velocidade. A tartaruga não se abalou, não. E continuou na disputa. E a lebre estava tão certa da vitória que resolveu dar uma paradinha e tirar uma soneca. Pensou assim: se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouco que eu ultrapasso, ela pensou. O problema é que a lebre dormiu tanto que não percebeu quando a tartaruga, em sua marcha vagarosa e constante, passou. E quando acordou, continuou a correr com ares de vencedora, mas para sua surpresa, a tartaruga, que não descansara um só minuto, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. E desse dia em diante a lebre tornou-se o alvo das chacotas da floresta. Quando dizia que era o animal mais veloz, todos lembravam-no de uma certa tartaruga. A moral da história, obviamente, é conhecida. Quem segue devagar e com constância sempre chega na frente. Essa fábula ela tem uma forte relação com a realidade. A realidade de atletas, a realidade de profissionais dos mais diversos e a própria caminhada da igreja, a minha caminhada, a sua caminhada, enquanto seres criados à imagem e semelhança de Deus. Para o apóstolo Paulo, para o apóstolo João, para o apóstolo Pedro e até para o autor da Epístola aos Hebreus, a caminhada cristã era vista como uma corrida num estádio romano. O prêmio que era dado era uma coroa de louros. Na cultura grega, de onde vêm as Olimpíadas, isso era muito comum. Então, os apóstolos, o Novo Testamento, de uma forma geral, apontam para a vida cristã como uma corrida. Filipenses capítulo 3, verso 12 ao verso 16, também fala dessa realidade, mas agora numa exortação, num incentivo, num estímulo à continuidade da vida sem enfraquecer, sem esmorecer. E o texto nos fala a respeito de um alvo a ser alcançado, nos fala das condições daquele que corre, nos fala a respeito das normas e dos requisitos para se conquistar a vitória nessa corrida. E a palavra-chave aqui do texto, sem sombra de dúvida, é a palavra prosseguir, que significa persistir, continuar, se empenhar. Essa palavra era utilizada naquele contexto para descrever um caçador perseguindo avidamente a sua presa. Porque, de fato, alguém consegue atingir os seus objetivos, atingir o seu alvo, não simplesmente ouvindo palestras ou lendo livros ou se preparando, ainda que a preparação ela seja importante, mas não somente se preparando, mas entrando na luta, entrando na corrida. Nós só podemos ser bem-sucedidos, atingir os nossos objetivos, atingir os nossos alvos, se nós entrarmos no jogo, entrarmos na corrida, determinados a vencer. E assim, à luz de tudo o que experimentamos em todo esse ano de 2021,
situações das mais inusitadas, ainda vivendo uma pandemia, eu quero convidar você, à luz desse texto, a prosseguir para o alvo. Deixando o ano de 2021 para trás e agora já olhando para o ano de 2022 que está às portas, eu quero convidar você a prosseguir para o alvo. Eu quero convidar você a perseverar, a se manter constante, a se manter firme, apesar das adversidades e dos desafios que certamente nos virão, além dos próprios desafios que ainda estão presentes. Como fazer isso? Como prosseguir para o alvo? O texto vai nos ensinar, em primeiro lugar, a deixar as coisas que para trás ficam, e assim nos diz o apóstolo: não que eu já tenha recebido, eu tenho obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quem é que vive de passado? Além, obviamente, de professores de história, como eu, e museólogos e arqueólogos. Quem é que vive de passado? Não no sentido profissional, mas no sentido de remoer, no sentido de ficar vivendo como se ainda estivéssemos no passado. Será que aqui há alguma contradição com a Bíblia? Afinal de contas, na Epístola aos Hebreus, lemos: lembrai-vos dos vossos guias. Ou então, no livro do profeta Ageu, lemos: considerai o vosso passado. Ou ainda o próprio Senhor Jesus, na instituição da ceia, disse: façam isso em memória de mim. Ou ainda o livro dos Salmos, que estão repletos de textos em que nos falam: porque foi Ele quem fez, porque foi o Senhor quem fez. Ora, o passado é importante de ser conhecido, o passado é importante de ser lembrado, mas o passado não deve ser revivido, o passado não deve ser remoído, o passado não deve ser um fardo que nos puxa para trás. E aqui nesse contexto, quando nós lemos o capítulo 2 da Epístola aos Filipenses, e depois o início do capítulo 3, o verso 1 ao verso 11, os versículos imediatamente anteriores aos que lemos, nós lemos a respeito da vida anterior do apóstolo Paulo. Aquele homem que havia sido um perseguidor da igreja, aquele homem que antes não conhecia Jesus e consentiu na morte do diácono Estevão, aquele homem que levou cartas para as autoridades da cidade de Damasco, para que ali houvesse perseguição contra os cristãos, aquele que foi o responsável pela prisão, pela tortura e pela morte de vários dos nossos irmãos, aquele que viveu um passado como inimigo de Cristo, mas que depois, quando no caminho para Damasco foi encontrado, foi achado por Jesus, foi abordado por Jesus, teve a compreensão plena da graça que perdoa os pecados. E ele entendeu que a graça, esse favor imerecido, perdoa pecados, cancela pecados, anula pecados, apaga o passado. Não no sentido de que o passado não tenha ocorrido, mas que a consequência eterna do pecado, ela não mais atinge aqueles que foram alcançados pela graça. As obras mais foram desfeitas, a maldição foi quebrada, ficou para trás. Quando ele fala de esquecer, ele não fala no sentido de considerar como aprendizado, porque tudo o que experimentamos precisa ser tomado como aprendizado. Precisamos, inclusive, aprender a nos arrepender de coisas que fizemos, a olhar para trás e, hoje, com o que tenho, talvez eu não tivesse feito daquela forma, talvez eu não tivesse falado aquelas palavras, porque não podemos também deixar de avançar, aprender e amadurecer, mas não podemos reviver, remoer. Nós não devemos nos alimentar de um passado ressentido.
Quais são os pecados que precisamos abandonar e deixar para trás? Quais são as situações traumáticas pelas quais vivemos e precisamos deixar no passado, entender que temos uma vida no presente e no futuro? E mesmo quais são as glórias do passado, que precisamos entender que ficaram no passado e agora nós temos novas experiências, novas realidades, novos começos que precisam ser vividos. O texto nos convida a prosseguir para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam, mas também avançando para o que está adiante. Isso indica futuro? Interessantemente, não. À luz do contexto do texto, um exame apurado do texto vai nos indicar que avançando para o que está diante, está falando do presente, do agora, do hoje. Porque o hoje precisa ser vivido. Do mesmo tempo que não podemos ficar presos ao passado, apenas ficar planejando, apenas ficar projetando, apenas ficar sonhando, apenas ficar conjecturando, é deixar de viver, é deixar de experimentar, é deixar de agir, é deixar de ser. Os sonhos, assim como o passado, os projetos, assim como o que passou, são importantes. O passado para nos dar experiência, os sonhos quanto ao que vai acontecer no futuro, o desejo nos é importante para nós termos motivação. No entanto, o atleta fita o alvo, ele mira a linha de chegada, mas ele não deixa de estar atento ao caminho para não tropeçar, para não cair. Porque ele tem que percorrer cada centímetro da caminhada. Porque o caminho precisa ser experimentado. É interessante que na área educacional, naquilo que se refere a um departamento específico, a uma área específica da educação, que é a avaliação, muito se tem discutido a respeito da diferença entre o resultado e o processo. Muitas vezes se mira exageradamente, não que não seja importante, mas se mira exageradamente no resultado, desconsiderando o processo. O processo é tão importante quanto o resultado. Como as coisas são feitas, o raciocínio envolvido, o emprego emocional. E nas nossas vidas, não podemos esquecer que, quando queremos atingir determinados objetivos, não podemos fazê-lo atropelando pessoas. Quantas pessoas têm chegado aos seus alvos e alcançado os seus objetivos, mas perdem amigos, esposa, esposo, filhos, porque estão tão focados no resultado que esquecem completamente o processo. Onde é que está o seu foco? Nas coisas, pura e simplesmente? Apenas no futuro, na realização dos seus sonhos, dos seus projetos, mas sem considerar o como, o presente, o agora? Para prosseguir para o alvo, precisamos deixar as coisas que para trás ficam, mas precisamos avançar para o que está diante de nós, por os desafios do hoje, para as pessoas que nos cercam, em como lidar com elas, em como amá-las, em como cuidar delas. Onde é que está o seu foco? O que é que você tem feito? Você tem deixado coisas para depois ou tem ainda criado lutas para lutar, deixando o que realmente importa sem ser vivido, sem ser experimentado? Prossiga para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam, avançando para o que está adiante. E a terceira lição é vivendo conforme o que você já alcançou. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos que somos perfeitos tenhamos esse sentimento, se porventura pensais de outro modo. Também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Esse trecho final tem duas possibilidades. Em primeiro lugar, Paulo está sendo irônico com o linguajar dos falsos mestres. Entendam. No verso 12 ele fala, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Aí parece que no final ele... Não, mas todos nós que somos perfeitos. Uma situação complexa, né? Afinal de contas, ele tinha dito, logo no versículo anterior, que não tinha alcançado a perfeição. Mas a segunda opção, creio que é mais lógica, ele está usando o recurso do passado profético. O que é o passado profético? Eu não sou ainda perfeito, mas eu serei perfeito, e isso está certo. Chegará o dia em que nós vamos alcançar o estágio da glorificação, né? Não está falando de perfeição no sentido de ser igual a Deus. É importante a gente deixar esse sentido teológico muito claro. Mas perfeição nesse texto não tem a ver com a perfeição de sermos iguais a Deus, porque só Deus é perfeito, mas está relacionado com maturidade. Está relacionado com a condição necessária para realizar algo. Leiamos o texto dentro do seu contexto, né? Aqui significa estar pronto, capacitado. Alguém que consegue deixar as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de si e experimentá-las e vivê-las, vai vivendo conforme aquilo que já alcançou, conforme a maturidade que já alcançou, conforme o aprendizado que já teve. E o que foi que nós já recebemos? Em primeiro lugar, aquele que crê em Cristo Jesus foi salvo, foi liberto. Foi liberto tanto hoje quanto amanhã. Amanhã no sentido de que não vamos desfrutar a ira vindoura. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos salvos da ira vindoura. Não mais inferno, mas vida eterna com Cristo. Mas fomos salvos hoje já, no sentido de que é um novo direcionamento. Nós fomos convertidos, a nossa vida mudou. E o que nós estamos vivendo agora? Santificação. Um processo, um progresso, passo a passo. Dia após dia, vamos lutando contra o pecado, vamos mortificando os desejos da carne, nos rendendo ao Espírito, e assim vamos agradando a Deus de força em força. Já recebemos a salvação, a libertação, já estamos vivenciando a santificação, nos consagrando cada vez mais para Deus. E o que nós vamos alcançar? A glorificação. Esse estágio final, quando a luta se acabar, quando Cristo, num abrir e fechar de olhos, ressoada a trombeta, vier a nos encontrar, e os mortos em Cristo vão ressuscitar, e nós os vivos seremos glorificados, transformados, quando esse dia chegar. Nem eu, nem você que crê em Cristo Jesus, nós não mais seremos atingidos pelo pecado de forma plena e completa. O pecado vai ficar para trás de uma vez por todas, e transformados viveremos para sempre com o Senhor. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que já alcançamos. E o cristão, aquele que crê em Jesus, já foi salvo, está se santificando e está caminhando rumo à glorificação. É interessante uma frase do famoso pastor norte-americano Martin Luther King. Não somos o que queremos ser. Não somos o que devemos ser. Não somos o que haveremos de ser, mas com certeza nós não somos mais o que éramos. Certa vez li um livro
intitulado Ensinando para Transformar Vidas, um livro a respeito de educação cristã, e 2 histórias muito me chamaram a atenção, contadas pelo seu autor, Howard Hendricks. 2 histórias a respeito de pessoas idosas. Uma senhora com 86 anos de idade. Ela encontrou o autor do livro numa festinha social e o autor conta que essa festa estava meio sem graça, todo mundo muito formal, né? Todo mundo sem graça, muito quieto, todo mundo muito espiritual. E assim que aquela senhorinha de 86 anos chegou, entrou, olhou para ele: oi, Hendricks, eu não vejo você há muito tempo. Me diz aí, quais os últimos 5 livros que você leu no ano passado? Os 5 melhores livros que você leu. Segundo o autor daquele livro, aquela amiga dele tinha o dom de modificar a dinâmica do grupo. Parece que o lema dela era: não vamos aborrecer uns aos outros. Vamos conversar seriamente. Se não tivermos um assunto para uma conversa séria, então vamos arrumar uma boa discussão. Ai, Senhor. E aquela senhora faleceu e a filha daquela senhora contou para esse Howard Hendricks que antes de morrer, aquela senhora de 86 anos estava escrevendo as suas metas pessoais para os próximos 10 anos. Uma outra história a respeito de uma professora de escola dominical que, com seus mais de 70 anos, estava num congresso de escolas dominicais para aprender, junto com os mais diversos professores, a como melhorar. Aquela senhora pensava no que poderia fazer, em como seguir, em como prosseguir, em não parar, em não desistir. Concluindo a nossa reflexão, eu confesso, irmãos, não é tão simples seguir em frente. Parece que no sermão é tudo tão simples, né? É verdade, não é simples mesmo, não. Vivemos tempos tão difíceis. São tantos os desafios. Às vezes acordamos sem vontade de levantar, sem vontade de fazer. Mas todas as vezes que nós olhamos para aquele que é o alvo, para o prêmio em Jesus, e o prêmio é o próprio Jesus, porque só faz sentido a vida eterna com Jesus, porque a vida só faz sentido ser vivida com Jesus. Todas as vezes que olhamos para Ele, precisamos ter em mente que Ele não fez caso da vergonha que estava diante de si, mas pelo contrário, Ele trocou a alegria que Ele estava proposta e suportou a cruz. E hoje Ele está assentado à direita do Pai, no trono, governando, soberano. Precisamos considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição, para não nos cansar, desmaiando nas nossas almas. Precisamos atentar para aquele que o Criador, que é o Criador dos fins da terra, aquele que nem eu e você podemos esquadrinhar o seu entendimento, o conhecimento dele, e exatamente porque Ele é Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas, é por causa dele que nós podemos viver. Porque Ele faz forte ao cansado e Ele multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. E como é que isso acontece? Porque Ele morreu no nosso lugar.
porque Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida, porque Ele pagou o preço por nossos pecados para abrir um novo e vivo caminho, para que as nossas vidas não fossem uma luta sem sentido, sem razão, mas para que hoje a nossa vida seja a vida de novas criaturas, refeitas conforme a imagem daquele que é o primogênito entre muitos irmãos. Em Jesus, nós enterramos de vez o nosso passado. Nosso passado deixa de ser um fardo e se torna experiência, e se torna testemunho de transformação. E em Jesus nós encontramos forças para avançar para o que está adiante, vivendo em conformidade com aquilo que já alcançamos nele. E eu te convido hoje, querido, a confiar nesse Jesus. Eu te convido hoje a confessar esse Jesus. Eu te convido hoje a receber esse Jesus. Eu te convido hoje a deixar as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão adiante, a olhar para Jesus e caminhar rumo ao prêmio, rumo à vida eterna, vida que começa hoje em Jesus. 2022 está às portas. Espero que 2022 chegue. Se não chegar, estamos com Jesus. Se Ele vier antes, que maravilha. Se Ele não voltar, mas nos buscar, nos chamar, estaremos com Ele. Se Ele não nos chamar e nem voltar, continuamos com Ele, porque o Seu Santo Espírito nos foi dado. E temos uma história a escrever, temos uma vida a viver nele, para Ele, com Ele. Uma vida de vitória em Cristo Jesus. Canta comigo essa oração. Hino de número 392 do Inário Novo Cântico, nos despedindo desse ano de 2022, dos nossos encontros das 18 horas. Cante junto comigo, hino de número 392 do nosso Inário Novo Cântico. Tenho graça, vida de amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Neste mundo sou vencedor afinal. Cristo, Mestre, sei que contigo eu sou vencedor. Dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Tu não deixas nem abandonas aqui os que buscam ver tua face de luz. Cristo, Mestre, sei que contigo eu
coração, ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre, vou para a pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, Mestre, sei que contigo eu sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Receber a bênção, queridos. Que o Senhor te abençoe, te guarde. E o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê